Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de terça-feira às 20 horas e hoje nós falaremos sobre um tema muito especial. Hoje eu abordarei um tema em que é o motivo da maioria de nossas desordens amorosas, de tantos relacionamentos tóxicos, de tantas separações, de tantas brigas, de tantas famílias que acabam porque o codependente atrai o narcisista. Porque o narcisista busca o codependente? Porque eles se atraem psiquicamente, fisicamente, frequencialmente, porque eles se atraem. Boa noite. Então sejam bem-vindos todos aqui presentes. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por vocês estarem dando o seu tempo para escutar o que eu tenho para trazer para vocês. Obrigada por confiar no meu trabalho. Obrigada por estar aqui comigo. Então sejam bem-vindos. Carol, Nívia, olá Nívia, Grace, Cristiane, boa noite, Manaira, quero me libertar disso, Solange, isso é importantíssimo, se libertar da dependência, se libertar da necessidade de validação, se libertar da vergonha, se libertar de tantas ilusões e prisões mentais que nos boicotam, que fazem com que sejamos infelizes em nossas relações. Seja Roberta, Everaldo, Eliane, vão me falando, de onde vocês estão falando? De onde vocês são? Qual estado, qual país? Me digam de onde que vocês são. Campinas, não aguento mais, a Sol de Campinas não aguenta mais, está até chorando, a live nem começou e a Sol já está chorando. Goiânia, São Paulo, Bragança Paulista, Floripa, em busca de entendimento, o Rian, a Tiana Bacabal, MS, Londrina, que delícia, Manaus, morando no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, irei ajudar vocês, Tocantins, a live ficará gravada, Lisboa, Mel, Cris de BH, a Lu do Canadá, Silvia São Paulo, que delícia, Araçatuba, Curitiba, muito bom estar aqui com vocês, nós formamos uma família de autoconhecimento, de pessoas que buscam consciência, que buscam cura, para serem felizes no amor, para estarem bem consigo mesmo, para formarem uma família saudável, esse relacionamento da nova era, um relacionamento em que o outro é a continuidade de quem somos. Se eu sou saudável por dentro, o meu relacionamento será saudável. Porém, o meu relacionamento é reflexo das minhas sombras. As minhas sombras são reveladas na minha vida amorosa. E por que será que eu atraio narcisistas, codependentes, ciúmes, possessividade, insegurança, abusos? Por que será que eu estou atraindo isso na minha relação? Vocês já se perguntaram? Por que será que eu estou atraindo pessoas indisponíveis, rejeição, pessoas que só pensam em si mesmo? Será que você está atraindo? Ou será que você vive uma confusão tão grande dentro de si que você não consegue lidar com as situações ao redor e você afasta a pessoa? Também acontece isso. Recife, Itajaí, eu só atraio narcisistas, a Del disse. Passei 6 anos com um rapaz e terminei. Eu vou falar para vocês que eu estou desde domingo preparando essa live para vocês. Desde domingo. E vou falar que eu preparei uma live muito especial. Nós iremos abordar sobre a codependência emocional,
Talvez vocês que estejam aqui, vocês sofrem de codependência emocional e não saibam, e trarei clareza a esse assunto. Talvez vocês que estejam aqui podem ter traços narcisistas e não sabem, e a gente trará clareza nesse assunto. E eu vou falar o porquê que você atrai pessoas narcisistas, o porquê você é dependente emocional, o porquê você está atraindo tanto sofrimento na sua vida. Então, Goiânia, a Sandra, seja bem-vinda. Encontrei seu feed, descrevi toda a minha história. Que delícia estar com vocês aqui. E às vezes a codependência emocional não é só por um parceiro, amiga, família, filhos. Às vezes o narcisista, ele não é só com a parceira ou o parceiro, ele pode ser narcisista com um amigo, com a família, ou às vezes pode ser apenas com o parceiro, apenas com o filho. Às vezes pode projetar apenas em uma pessoa, ou então ser com todos. Vamos entender se isso tem cura. Será que o narcisismo tem cura? Será que a codependência emocional tem cura? Eu recebi tantas mensagens de vocês, algumas pessoas falando, eu tô me vendo como narcisista, eu sou codependente, eu tô me vendo como codependente. Será que o codependente pode ser narcisista? Será? O que vocês acham? Será que o codependente pode ser narcisista? Vocês sabem a diferença entre codependente e narcisista? Será que essa pessoa que você está se relacionando, que você acha que é narcisista mesmo? Ou será que é um codependente disfarçado? Ou será que é um codependente que acaba sendo narcisista? O codependente pode ser narcisista também. Então, eu vou trazer para vocês uma consciência muito grande ao decorrer dessa live, ok? Vamos lá. Vocês sabem o que é o narcisismo? Vamos começar pelo narcisismo. Vocês sabem o que é o narcisismo? O narcisista é uma pessoa que está tão desconectado de si mesmo, tão desconectado do seu eu, que ele vai buscar no externo uma validação para si mesmo. Ele busca no outro uma forma de estar se validando. Porém, o codependente, ele também faz isso. O codependente, ele também busca no outro algo para suprir a falta do seu eu, a falta do seu vazio. Tanto o narcisista quanto o codependente estão desconectados do seu eu, do seu vazio. É uma desconexão de si, onde você começa a olhar para fora, buscando no outro algo para suprir o que falta dentro. A diferença é que o narcisista vai buscar isso para validar quem ele é, e o dependente vai para validar o seu amor interno. O narcisista busca no outro, os dois são dependentes emocionais. Tanto o codependente quanto o narcisista. O narcisista, ele depende da validação do outro, e o codependente depende das emoções do outro, da presença do outro, do amor do outro. O narcisista depende do reconhecimento do outro. Os dois precisam do outro para saciar o buraco da alma, a desconexão do seu eu. Eles desconectaram. Foram criancinhas, em que nos momentos em que viveram coisas difíceis, não estava lá o papai e a mamãe dando a atenção e o carinho e o reconhecimento que eles precisavam. Quando a criança está lá vivendo coisas difíceis, ela precisaria que o papai e a mamãe estivessem lá olhando para ela e falando assim: eu entendo o que você está sentindo, eu compreendo a sua necessidade, eu compreendo a sua dor. Tanto o codependente quanto o narcisista, eles não tiveram isso.
Pelo contrário, o papai e a mamãe falou para eles que era frescura chorar, era frescura ter sentimentos, era frescura querer algo que eles não podiam querer, que eles eram criança não tem direito. E muitas vezes esses pais fizeram isso com limites agressivos, com tapas, com broncas. E essa criança ficou com as necessidades reprimidas. O narcisista e o codependente têm necessidades reprimidas. Se desconectaram do seu eu. Os sentimentos não foram validados. E a diferença do narcisista para o codependente é que o narcisista, ele começou a se projetar para fora numa busca de uma imagem para validar a si mesmo. E o codependente se tornou submisso para receber amor. É simples a diferença. Mas os dois são apenas dois lados da mesma moeda. Da desconexão do eu, da dependência, do vazio interior, que buscam no outro algo para saciar o vazio da sua alma, a fome da alma. Os dois são manipuladores. Os dois são controladores. E eu vou explicar mais para vocês. E vocês vão se reconhecer no que eu vou falar. E tudo é muito sutil. E nós podemos ter narcisistas, perversos, psicopatas, e nós também podemos ter codependentes emocionais completamente manipuladores, dependendo do nível do desequilíbrio, do transtorno mental, dependendo do nível da dor que eles trazem, dependendo da dor da criança. Tanto o narcisista quanto o codependente podem se tornar pessoas extremamente perversas, extremamente abusadoras. Mas vamos lá. Quem aqui se reconhece como codependente? O codependente é um coitado perto do narcisista. Aí que está o problema. O codependente, ele se alimenta de ser um coitado. O codependente, ele não é um coitado. Mas ele acredita que ele precisa ser um coitado para se sentir amado, para se sentir reconhecido. Porque lá pequenininho, ele foi fazendo o filho bonzinho, a filha boazinha, para receber um pouco de amor. Ele fazia tudo o que o papai e a mamãe queria. Ele não podia falar não, ele não podia se posicionar, ele não sabia como colocar limites. Ele precisou se calar muito. E para ele colocar limites é difícil, mas ele se alimenta disso. É como se o ego do codependente se alimentasse do fato de ser vítima e da necessidade de ser o salvador do outro, de ser bonzinho. Mas é uma ilusão, porque não é vítima e não depende do outro. Ok? Eu trabalhei muito essa questão da codependência. Eu sou daquelas pessoas que falar não era algo impossível, que pagava tudo para a pessoa, que se submetia aos maiores abusos e ainda implorava para a pessoa voltar, que se culpabilizava para tudo, que se humilhava. Meu passado é esse. Eu era essa pessoa. E foi um trabalho muito grande me libertar disso. Eu fiz anos de terapia e me via naquela situação ainda. Foi com o renascimento que eu comecei a curar a minha criança ferida e senti um rápido resultado em cima de todo esse desequilíbrio. Mas eu também era uma pessoa controladora. Eu também manipulava. Eu sufocava meu parceiro. Porque o codependente é como se ele precisasse ter a pessoa para ele.
e ele não deixa a pessoa respirar. E aí ele começa a ter uma síndrome de perseguição, como se o mundo estivesse indo contra ele, falando dele, rejeitando ele, e na realidade não está. É ele que fica angustiado quando ele pensa que ele pode estar sendo colocado de lado, quando ele está sendo rejeitado. Muitas vezes o codependente nem está sendo rejeitado, mas só o fato de não ter a pessoa ali que ele precisa, que é o foco das atenções, para ele já cai na dor do vazio e da desconexão do eu, e vem aquela dor, aquela angústia. Então, inconscientemente, ele acaba sufocando a pessoa, ele acaba sendo possessivo, acaba sendo ciumento. Correr de narcisistas e codependentes. Pois é. Na realidade, a gente não tem que correr, a gente precisa se identificar isso e ajudar as pessoas ao nosso redor. Porque se você está num relacionamento em que a pessoa é codependente e que a pessoa é narcisista, também está dizendo sobre a sua desconexão de si mesmo. Porque nós atraímos por ressonância de frequência. Semelhança. Igual atrai igual. Se eu atraio uma pessoa codependente, é porque eu também trago uma desconexão de si. Se eu atraio uma pessoa narcisista, é porque eu também trago uma desconexão de si. Então vamos lá entender por que o codependente atrai o narcisista e entra nesse ciclo, nessa retroalimentação em que um alimenta a neurose do outro, o conflito do outro e não consegue se libertar. Bom, os dois a gente já sabe que necessitam da validação do outro, estão desconectados de si e são inseguros. Por ressonância de frequência se atraem. E por que eles se retroalimentam? Porque o codependente, ele dá. Ele precisa dar, ele precisa salvar, ele precisa ajudar o outro para receber um pouco, para se sentir um pouco amado, para sentir que existe. Então ele faz tudo pela pessoa. E o narcisista, ele precisa receber atenção, receber admiração, receber carinho. O que acontece é que o codependente dá. E o narcisista suga. E por isso eles ficam nesse relacionamento abusivo em que um dá para receber e o outro suga. E o que acontece é que o codependente, ele não consegue falar não. Porque por codependente falar não é ir contra a sua necessidade de ter o outro para si. Como ele vai falar? Vamos entender essa energia oposta do conflito do codependente. Como o codependente vai falar não para o outro se ele precisa do outro para si? Ele depende do outro para se sentir existindo. O narcisista depende do outro para se sentir validado. Então os dois dependem. E os dois entram nesse relacionamento com alto nível de dependência emocional em que nenhum dos dois é livre para ser quem eles precisam ser. E cada um vai manipulando de um jeito. E uma hora uma narcisista está manipulando e outra hora o codependente está manipulando. Só que, lógico, o codependente, ele é ingênuo. Ele não vê maldade no outro. Ele faz tudo o que o outro quer. Ele acaba sendo bonzinho demais. Acaba sendo tonto. Ele se entrega fácil pro narcisista. E o narcisista que suga, que tem segundas intenções, que pensa somente em si mesmo, que não tem empatia, vai tirando. O narcisista, ele tem traços de exploração do outro. Eles têm o sentimento de ter privilégios. É aquela pessoa que precisa ter privilégios constante. Aquela pessoa que ela precisa se validar com a imagem, com a posição, com o status.
Foi a criança que ela aprendeu que para ela existir, ela precisaria ter uma imagem construída no mundo. O codependente não. O codependente, ele nem acredita nele mesmo. O codependente, se alguém falar, nossa, que legal você fez, a pessoa olha e fala assim, é mesmo? O codependente não acredita que o que ele faz é bom. Ele não acredita que ele nem pode ser bom. E o narcisista, ao contrário, ele precisa ser o bom. Então, o que o codependente faz? Ele fica alimentando o ego narcisista. E o narcisista vai diminuindo o codependente. Só que o que acontece é que, ao mesmo tempo, o codependente, se o narcisista ele for muito importante, o codependente vai se sentir inseguro e vai achar que vai perder a pessoa. Então, o codependente, ele vai ter alguns mecanismos bem sutis de diminuir o parceiro, para o parceiro não ser tão bom o suficiente, porque se ele for tão bom o suficiente, vai se separar do codependente e o codependente vai ficar sozinho. Então, o codependente acaba também sendo abusivo, porque ele diminui a pessoa que está do lado dele. Ele diminui a pessoa que ele acredita amar. Como assim? Não é? Quem aqui, e eu vou falar por mim, tá? Eu já me vi muito nesse comportamento. Muito. Eu diminuí o meu companheiro, muitas vezes não reconhecer. E quando eu estudei um pouco sobre o narcisismo, eu falei, será que eu sou narcisista? Quando lá no começo do meu livro, da minha profissão, tal, eu me vi, será que eu sou narcisista? E é muitas vezes isso que acontece. O codependente, quando ele começa a estudar um pouquinho, a ver as coisas do narcisismo, muitas vezes ele se acha narcisista. Porque ele tem certos comportamentos que são parecidos com o narcisista, como o controle, os ciúmes, a posse. O codependente faz o quê? Ele controla o parceiro, controla quando o parceiro vai na casa da família, porque ele tem medo de perder o parceiro até pela família. Ele controla os amigos, ele controla o que a pessoa faz. O codependente muitas vezes acaba sendo até mais ciumento e possessivo do que o narcisista. Porque o narcisista, ele tá fazendo o quê? Ele tá olhando pra ele. É ele. Eu sou o cara. Eu sou a mina. O codependente, não. Se você for muito bom, você vai me largar, porque eu não tenho valor. Se eu não tiver tudo, se eu não te der tudo que eu tenho, você vai me largar, porque eu não tenho valor. Então, sutilmente, ele vai diminuindo o parceiro, por o parceiro não ser tão bom o suficiente, por medo de perder o parceiro. Isso é um mecanismo que o codependente faz. O codependente, ele vai controlar a pessoa para ela não ser e existir por medo de perder a pessoa. E o narcisista também faz isso. Só que o narcisista, ele faz isso para sugar da pessoa o brilho. Sugar da pessoa o valor dela. Se a pessoa tem sucesso, incomoda ele. Porque vai parecer mais do que ele. Prestem atenção, gente. Se o narcisista, pro narcisista, se a pessoa tem sucesso e reconhecimento, ele vai tentar diminuir a pessoa, porque o sucesso e reconhecimento da pessoa incomoda ele. A pessoa vai ser melhor do que ele, ok? O codependente, se o parceiro ou a parceira tem sucesso e reconhecimento, o codependente vai diminuir o parceiro, não vai reconhecer, porque pode perder o parceiro. É como se o codependente aprisionasse o parceiro somente para ele. Ele quer somente para ele, não divide. O narcisista, não. O parceiro precisa estar inferior do que ele.
Por isso que às vezes eu posto algumas coisas aqui, a pessoa fala, nossa, eu sou narcisista. Às vezes não, às vezes você é codependente. Só que o codependente também tem essas disfunções do ego mascaradas, que é todo esse vazio. E o que o codependente precisa fazer é justamente encarar o quê? O vazio. É parar de buscar no outro. É parar de buscar nas coisas e encarar esse vazio. Encarar a si mesmo. O narcisista vai tirando o brilho do codependente. Mas o codependente nem acredita que pode brilhar. Anote essa frase. O narcisista tira o brilho do codependente. Mas o codependente nem acredita que pode brilhar. Ou seja, o narcisista só está validando o que o dependente carrega dentro dele. E que na realidade não é nada disso. Os dois trazem conflitos de identidade, complexos de identidade, conflitos de identidade, complexos de inferioridade. O narcisista morre de medo da rejeição, morre de medo de ser passado para trás. Faz sentido para vocês? O narcisista, ele é codependente porque ele precisa do outro para suprir as necessidades narcísicas, né? Então vamos lá. Ele vai vampirizar, ele vai sugar, ele vai ter a necessidade de validação constante. Quando não é validado, quando o outro aparece mais do que ele, começa a vir a fúria narcísica e muitas vezes ele se torna abusivo. E muitas vezes ele acaba e é agressivo e rotula a pessoa e critica. E é extremamente abusivo. E trai para se sentir confiante. E não sente empatia nenhuma pelo que faz. Ainda culpa a pessoa. Morre de medo da reputação. O narcisista, ele vive de máscaras. Porque dentro dele tem um buraco negro. Ok? Agora, o codependente, ele abre mão de si pelo outro. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão de quem ele é. Ele abre mão, às vezes, até dos filhos pelo outro. Ele não enxerga os filhos, só buscando o outro, o companheiro. Abre mão dos amigos pelo relacionamento. Ele deixa de existir pelo relacionamento. Se é um relacionamento onde os dois são codependentes, os dois acabam não tendo vida. Porque quando um quer sair para ter vida, o outro manipula para o outro não sair. E a mesma coisa acontece com o outro. Nenhum acaba tendo vida, eles vão se desconectando dos amigos e vão vivendo nessa prisão emocional de dependência em que um acaba diminuindo o outro constantemente. Um vai diminuindo o outro porque o outro não pode aparecer, o outro não pode ser visto, o outro não pode ser importante. E o casal não cresce, e o casal não evolui. Nenhum dos dois vai crescer, nenhum dos dois vai aparecer. Quando é um relacionamento de narcisista e codependente, ainda o narcisista vai aparecer. O narcisista vai querer crescer, vai ser superior, vai ser bem-sucedido, vai ser, né? Às vezes ele, pro mundo, ele é o cara, ele é a mina, cheio de diplomas, cheio de títulos, ok? Mas lá em casa, ele diminui a mulher, ele manipula, ele faz um inferno com a mente dos filhos, ele é extremamente abusivo, ninguém pode aparecer. Bom, o que os dois têm de igual? Um cativeiro. Exatamente. Dependência. É essa a dor da dependência. E isso vem lá da infância. Da nossa criança ferida. Da nossa criancinha que não teve os sentimentos validados, as necessidades validadas.
que sofreu abusos, negligências, desproteção, que foi colocada de lado, que foi humilhada. E a gente vai buscar lá no parceiro, nos amigos, na família, na nossa mãe. A pessoa, ela tem 50 anos e ainda mora com a mãe ali, dependente da mãe, presa na mãe, e a mãe também se retroalimentando disso tudo. A mãe não deixa o filho para o mundo. Muitas vezes os filhos de ouro, os filhos dourados, aquele filho que a mãe vangloriza, aquele filho que a mãe, né, é o meu príncipe, é a minha filha, são eles que se tornam esse narcisista que precisa da validação constante, ok? O filho de ouro geralmente é o que se torna um narcisista. E o codependente é o que era o bode expiatório, ou seja, quando a mãe é narcisista, ela sempre vai validar um filho e negar o outro. Esse filho que ela valida, acaba se tornando um narcisista. O filho que ela rejeita, acaba se tornando o codependente. Faz sentido para vocês? Nem sempre é isso, tá? Mas muitas vezes é isso que acontece. Então vamos ver os dois. Os dois são dependentes. Por que os dois se atraem? Em ressonância de frequência, lei da atração, ok? Até agora a gente estava falando da parte psíquica, do quanto um alimenta o outro de forma psíquica. Agora, lei da atração. O que os dois têm de igual que eles se atraem? Primeiro ponto é a dependência. A dependência emocional. Devido à desconexão do seu eu, como eu falei no início, os dois se tornam dependentes do outro. O que acontece, tá? É que os dois não conseguem amar plenamente. Os dois não conseguem amar plenamente. O codependente está sofrendo porque não está conseguindo receber aquilo que está dando. E o narcisista está sofrendo porque precisa ser validado a si mesmo. Mas os dois estão desconectados de si. Uma pessoa que está desconectada de si, como que ela vai conseguir amar o outro? Me responda, faz sentido para vocês? Se eu sou o amor, se o amor está em mim, e se eu amo de dentro para fora, o amor é próprio, eu tenho amor próprio, o amor em mim. Se eu preciso amar o outro como a mim mesmo, mas eu não me amo, não sinto amor em mim, eu vou buscar o amor fora, como que eu amo uma pessoa? Muitas vezes o codependente, ele passa uma vida do lado de alguém que ele não ama, só para ter alguém ali do lado. Ele se mantém num relacionamento por anos. Ele aceita a primeira pessoa que aparece, num desespero, num vazio emocional tão grande, que ele precisa daquela pessoa para saciar o seu vazio, a sua falta. E o narcisista, ele vai precisar do outro para validar o seu ego. Quem ele é. Então eles não conseguem se amar plenamente, eles estão desconectados de si. E a relação, tanto do narcisista quanto do dependente, elas têm um interesse secundário. Qual que é o interesse secundário? Eu não amo você incondicionalmente. Eu tenho um interesse por trás dessa relação, que é não estar sozinho. Porque eu não estou incompleto em mim. E devido a isso, eu acabo sufocando a pessoa, como o codependente faz, ou tirando a vida da pessoa, a alma da pessoa, como o narcisista faz. Ok? Então, vamos lá. Vergonha. Segundo ponto, que os codependentes e os narcisistas, eles se espelham, são iguais. Vergonha. Todo codependente tem vergonha. Eu morria de vergonha. Eu era aquela criança tímida. Quem aqui tem vergonha? Vergonha de aparecer na internet, vergonha de se mostrar, vergonha do que vão pensar, vergonha de ser imperfeito. Quem aqui tem vergonha? Nossa, a primeira vez que eu fui aparecer na internet, eu tremia. Por que eu tremia? Se deveria ser algo natural. Colocar o meu trabalho e falar.
pela minha dependência do que o outro vai pensar sobre mim, se eu vou ser aceita, se eu vou ser amada. Então a vergonha, o codependente, ele tem muita vergonha. Se ele vai ser amado, se ele vai ser aceito. Mas o narcisista, ele também tem muita vergonha, que é camuflada nessa máscara, nessa autoimagem, nessa postura, nessa excelência de quem ele é. Só que por trás, os dois trazem um conflito um complexo de inferioridade enorme. Os dois são aquelas criancinhas inseguras que não foram validados, que foram sufocados, que foram manipulados pelos pais, que sofreram abusos. O narcisista e o codependente, eles são inseguros e trazem diversos complexos de inferioridade. A diferença entre o narcisista e o codependente é que o narcisista, ele foi para o complexo de superioridade, ele quis ser o superior para encobrir o complexo de inferioridade. E o codependente, ele validou a si mesmo. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não posso. Ok? Então, os dois... O codependente, ele vai agradar para receber amor. E o narcisista, ele vai sentir que ele é amado, que ele é visto e reconhecido através do poder e o domínio sobre o outro. O narcisista tem o poder e o domínio sobre o outro, e o codependente agrada para receber o amor. Negação. Terceiro ponto em que eles se atraem por ressonâncias de frequências. Os dois negam. O narcisista, ele nega os sentimentos. E o codependente, as necessidades. O narcisista, ele não sofre, ele não tem problema, ele não tem medo. O narcisista, ele não é arrogante, ele não tem problema, ele não tem culpa. O narcisista, ele nega tudo. Ele é ótimo. E nega com frieza ainda. Ele é ótimo, o outro tem problema. Ele não. O narcisista, ele nega tudo. E o codependente, ele nega a si mesmo. O codependente, ele nega as suas necessidades. As necessidades do outro, ele coloca à frente dele mesmo. E aí, se alguém fala pro codependente, você tem problema? O codependente vai falar assim, nossa, eu tenho todos os problemas do mundo. Aí vem com aquele chicotinho e fica se chicoteando. Nossa, eu só faço errado, eu só faço besteira, é realmente minha culpa. E como narcisista, vamos lá, ó. Por que o narcisista, a relação se retroalimenta? O narcisista não tem culpa, o narcisista não erra. E o codependente, só desistir ele já se sente um erro. Ok? Aí o que o narcisista faz? Culpabiliza o codependente por tudo. E o que o codependente faz? Você tá certo. Eu estou errado. Eu tenho culpa. E o codependente vai carregando aquela culpa por tudo. E vai se acabando nessa culpa e ele não consegue sair na relação com o narcisista porque ele não sabe quem tá certo e quem tá errado. Porque ele carrega tanta culpa, tanta negação de si, tanta anulação do seu eu, ao mesmo tempo ele depende do outro, ao mesmo tempo ele vê o narcisista com aquela imagem maravilhosa, e ele é aquele coitadinho, e ele fala assim, não, eu sou o coitadinho. Eu sou o coitadinho. E ele não coloca a imagem dele para fora, o sucesso, o reconhecimento, ele vai se diminuindo. Então, de certa forma, o codependente, ele também permite que ele seja sugado pelo narcisista. O cúmulo do codependente é ele ficar feliz porque o outro tem ciúmes dele. O cúmulo do codependente é ele ficar feliz quando o outro quer saber o que ele está fazendo, o que está controlando dele. E muitas vezes o codependente se sente feliz. O codependente, quando alguém pede ajuda para ele está lá à disposição, só que ele vai se esquecendo dele mesmo. Então, ele, de certa forma, ele precisa
disso tudo. E o que ele precisa, na realidade, é se libertar disso. Ana, linda, que bom que você tá aqui. Outro ponto. Acha que... Isso, exatamente. O codependente acha que é demonstração de amor. Ele acha que se ele fizer pro outro, ele vai receber o amor. Ele acha que se o outro sentir ciúmes dele, é uma demonstração de amor. Gente, ciúmes não é demonstração de amor. Ciúmes é insegurança. Ciúmes é medo. Ciúmes é controle. Ciúmes é manipulação. Ciúmes é codependência. Ou é narcisismo. Ok? Baixa autoestima. Ciúmes é isso. Ciúmes não é amor. O amor confia. O amor liberta. O amor agrega e não tira. Faz sentido para vocês? Como o codependente faz para se libertar? Vou falar sobre isso. Outro ponto importante, que os dois são iguais, os dois se espelham. Os dois não têm limites pré-estabelecidos. Não sabe, não tem uma noção do que é limite. O narcisista... Deixa eu ver se minha... Eu adoro desenhar para vocês. Eu acho que fica incrivelmente maravilhoso, perfeito quando eu desenho. Vou desenhar aqui para vocês. Os dois não têm limites, não têm noção de limites, porque lá na infância os limites não foram colocados de forma clara. E muitas vezes esses limites vieram com abusos. Os pais passaram dos limites, não colocaram o limite certo, não falaram, olha, faça dessa forma, faça dessa. A criança tinha as necessidades de entender os seus limites, e os pais, ao invés de olhar as necessidades da criança, necessidades motoras, as dificuldades que a criança tinha, ele dizia que a criança não conseguia, que dizia que a criança não era boa o suficiente, a criança tinha dificuldade de limites. O que acontece com o codependente e com o narcisista é mais ou menos esse esquema aqui. O codependente, nós temos, nosso campo. Nós temos um campo, todos temos nosso campo inconsciente. O codependente, ele vai contrair o campo dele, e é como se ele abrisse o campo, fizesse abertura do campo dele, aberturas do campo energético dele. Ele abre. Para quê? Para o outro entrar. Então ele vai dando tudo que ele tem, ele dá tudo, e ele vai ficando sem nada com ele mesmo, para ele receber um pouco de valor, um pouco de reconhecimento. O que o narcisista faz é exatamente o oposto. Ele suga. Ele invade o campo do outro e tira tudo que o outro pode dar. Por isso que a relação se torna tóxica. Porque o codependente, ele não vai fazer isso. Colocar os limites e falar, olha, fica no seu canto. Porque ele precisa do outro. Ele precisa que o narcisista seja narcisista com ele. Ele precisa ter ele. E o que o narcisista faz? Manipula. Ele faz o codependente fazer tudo o que ele quer. Depois, ele faz o que ele quer, mais ainda, porque o narcisista, ele tem uma sede insaciável por reconhecimento. Então, ele vai buscar que o codependente reconheça, dê tudo. Só que como é insaciável a necessidade do narcisista, não é suficiente. Muitas vezes ele vai buscar fora, com outros relacionamentos. Quando ele não... E aí, depois... O codependente começa a ter forças, começa a se libertar, começa a falar, não quero mais esse relacionamento tá abusivo, porque o narcisista vai diminuindo o codependente. E o codependente vai lá, tenta buscar força, assiste as lives, começa a trabalhar, busca terapia. O que o narcisista faz? Chega com uma flor, chega com presente. Chega com palavras, tudo que o codependente quer escutar. Porque o codependente, ele não vive para ele. Ele vive esperando que o outro dê algo para ele.
para saciar o seu vazio, para saciar a sua alma, ok? Então ele se retroalimenta do narcisista quando o narcisista vem com essa bajulação. E aí ele se sente a pessoa mais amada, a pessoa mais incrível, a pessoa mais especial do mundo. Essa é uma necessidade do codependente. Uma pessoa que está feliz consigo mesmo, está leve, está seguro, ela não tem essas necessidades tão grandes de... lógico que um jantar a dois, uma viagem, um compartilhar é gostoso, mas a pessoa ela não tem essa necessidade de ter o outro para ela. Ela não tem necessidade de elogios. Ela vive para ela. Ela está buscando a felicidade dela, o resultado dela. Ela está para dentro e não para fora. E é justamente essa maior dor, a dor da solidão, que carrega o codependente. Mas o narcisista também carrega. O narcisista também carrega isso. E por isso eles vão controlando. Controlando as pessoas, controlando o ambiente. Tanto o narcisista quanto o codependente. E quanto maior a insegurança, maior o medo da solidão, mais eles controlam. Mas eles querem se tornar controladores do outro, das situações, do reconhecimento. Ok? Lógico que tem níveis, tá? Gente, tem níveis. Tem níveis de narcisista. Tem narcisista que é psicopata. Tem níveis. Tem codependentes que manipula totalmente a pessoa. A pessoa não tem vida. Parece narcisista, mas não é, codependente. Tem níveis. E quanto mais a pessoa está centrada no eu, no self, se conectando consigo mesmo, buscando a conexão com o seu eu, mais centrada em si ela vai estar e mais feliz com o outro ela estará. Porque se ela está feliz consigo mesmo, o relacionamento com o outro vai ser uma projeção. Se não, a intimidade é desafiadora. Os dois não têm limites, não têm respeito, não têm liberdade. Tanto o codependente quanto o narcisista. Uma relação com o codependente é difícil. Uma relação com o narcisista é muito difícil. Dependendo do nível. Mas uma relação entre narcisista e codependente acaba se tornando uma relação extremamente tóxica. E muitas vezes o narcisista vai procurar o codependente. Por quê? Quem sabe aqui o porquê que o narcisista procura o codependente? O codependente procura o narcisista porque o narcisista vai vir toda hora, né? Ele é o cara, é a mina, é tudo que ele não tem. E o narcisista vem trazendo flores, o narcisista é encantador, o narcisista dá tudo que o codependente quer. Agora vamos lá, me respondam vocês. Por que que o narcisista busca o codependente? Para pisar na gente. Para pisar na gente. O codependente alimenta ele. O que o narcisista precisa? Receber, receber, receber. O que o codependente faz? Dá, dá, dá. Uma pessoa que é bem resolvida não vai ficar dando, 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 dando. Ok? Uma pessoa que é bem resolvida está voltada para si e não para o outro. O que o codependente faz? Dá, 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 dá. O que o narcisista precisa? Receber, receber, receber. Para validar o que não tem. Então o narcisista vai procurar o codependente. Ele vai saber que ele é fraco. Vai saber que é frágil. Vai saber que é bonzinho. Vai saber que aceita tudo. Vai saber que vai ser fácil lidar. Vai saber que pode tirar tudo. Dinheiro, alma, tudo. Suprimento. O codependente dá exatamente o suprimento que o narcisista precisa.
Uma pessoa que se ama, que está bem resolvida, que se posiciona, que fala não, dificilmente vai cair numa relação com um narcisista. Dificilmente. Porque não vai dar o que o narcisista precisa. O narcisista foge. O narcisista precisa constantemente de bajulação. Uma pessoa que se ama não fica bajulando ninguém. Não precisa bajular, porque não precisa ser bajulado. Ok? É justamente o conflito do abusador e o submisso. Um se retroalimenta do outro. O codependente alimenta o narcisista e o narcisista alimenta o codependente. E se é uma relação de dois codependentes, os dois também estão se alimentando. Só que isso vai funcionar até certo tempo. Porque cada vez eles precisam mais. É um buraco sem fim. Tanto o codependente quanto o narcisista. O narcisista, ele vai acabar sendo abusivo com o outro. E o codependente vai acabar se vitimizando. Sendo muito frágil emocional, vulnerável. Qualquer coisa pequena se torna enorme. Quem tem mãe codependente, a mãe codependente é exatamente isso. Aquela mãe codependente, qualquer coisa que acontece, nossa, o mundo vai cair, é uma coisinha pequena e ela já tá fazendo um escarcéu. Quem tem mãe assim? Mãe codependente. Que depende de tudo, do marido, dos filhos, não consegue tomar opinião própria. Quem que tem a mãe assim? Me respondam aqui. É aquela mãe vítima. É aquela mãe vítima. Qualquer coisinha, nossa, se torna enorme. Então é isso. E aí, vamos lá. Tem mais um ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Tem mais um ponto que eu quero trazer para vocês. Existem codependentes que são narcisistas. Sim. Existem codependentes que são narcisistas. Essa é uma outra confusão muito grande. O narcisista dificilmente ele vai reconhecer que ele é narcisista, tá, gente? O narcisista mesmo, aquela pessoa que é narcisista, dificilmente vai reconhecer que é narcisista, não olha pra si, não sente culpa, não vê que erra, não se reconhece. Começa aí na terapia, porque dói a dependência, né? O terapeuta começa a ajudar, ó, ele corre. Todos os meus pacientes narcisistas chegam no momento X, eles fogem. Dificilmente o narcisista dá sequência em uma terapia. Dificilmente. Ele não tem problema. Ele está ótimo. Quem tem problema é o outro. Quando ele começa a ver que ele tem problema, ele foge e volta naquele enraizamento do ego. O ego volta, aquele egão, aquela imagem, ele volta para a imagem, para o status. Ele sai, um pouquinho que ele sai da dor, ele saiu da dor, aí ele volta para aquele status. E é preciso quebrar esse status. Geralmente, as pessoas os narcisistas que têm traços narcisistas são as pessoas que buscam terapia. E aí sim a gente tem um resultado efetivo porque a pessoa fica. Por que senão o narcisista não se cura? Porque ele não tem problema. Ele é o narcisista. Ele é o próprio narcisista. Ele não se cura. Agora, as pessoas que são codependentes e que têm traços narcisistas, essas sim, elas se olham, elas se curam, elas se transformam. E por que o codependente pode ter traços narcisistas? Por que o codependente pode se tornar agressivo, abusador, querer tirar tudo do outro? Porque ele conviveu com narcisistas. Ele se espelha. Como o codependente está desconectado de si mesmo, ele vai espelhar o outro. Ele vai buscar referências no outro.
Ele não tem a autoestima fortalecida, ele não tem o amor próprio, ele não tem a personalidade própria. Como o codependente não se valida, não se reconhece, não se sente bom o suficiente, ele não tem o quê? Identidade própria. Ele vai se camuflando para ser aceito, para ser amado. Ele tem vergonha de si. E aí o que ele vai ver? Pessoas narcisistas, super bem resolvidas? Ou ele vem de uma família com pais narcisistas? Ele vai se espelhar nesses comportamentos. Ele vai se espelhando nessas atitudes. Ou ele está num casamento narcisista e ele acaba, por convivência, tendo comportamentos narcisistas devido à falta de identidade própria. Ok? Faz sentido para vocês? Então, o codependente pode ter traços narcisistas? Pode. E é mais comum do que vocês imaginam. Geralmente, as pessoas que me escrevem no direct e falam assim, eu sou narcisista, geralmente é o codependente narcisista. Vamos lá, o narcisista depende do outro para validar o seu eu, mas ele não tem aquela carência interna. O codependente, ele depende do outro para suprir aquele vazio. O narcisista, ele alimenta o vazio dele com a imagem, com o status, com o ego, com a postura. O codependente, ele vai se alimentar com o outro, com o amor que o outro vai dar para ele, com a presença do outro. Só que o que ele faz? Ele descobre que se ele for narcisista, ele vai ter isso melhor. Se ele tiver uma imagem boa, se ele for aceito, se ele for inteligente, se ele for culto, e aí ele vai buscando no ter, na imagem, algo para validar o que forma, algo dele, e vai buscando máscaras para validar a si mesmo. Só que lá no fundo também ele está desvalidado. Então vamos lá. Esse é um tema muito importante, tá, gente? Um tema que é muito difícil se encontrar sobre isso. O narcisista, ele é codependente. Ele tem a dependência interna, mas nem todo codependente é narcisista, ok? Só que tem codependentes que podem ser narcisistas. O codependente, ele vai se questionar se ele é narcisista porque ele controla as pessoas para absorver a emoção das pessoas. Então, ele tenta mudar o outro para sentir que o outro está junto dele, sentir que ele está reconhecido. E o narcisista, e ele vai se tornar narcisista quando conviveu com narcisista, com parceiro narcisista, com pais narcisistas, acaba tendo comportamentos por espelhamento, porque a criança vai modelando. O codependente, ele vai modelando. Ele está preso no complexo materno. Então, o que acontece? O codependente narcisista, ele acaba se tornando uma pessoa muito bem resolvida financeiramente, independente, extremamente eu sou suficiente, eu dou conta da minha vida, eu não preciso de ninguém, ok? Mas emocionalmente extremamente imaturos. Inteligência emocional nenhuma. Quando o negócio pega, eles mostram a imaturidade que eles trazem. Então, muitas vezes, o codependente, ele vai se fortalecer numa couraça do ego, de uma imagem de ser bem resolvido, de ter um status, de ter uma profissão, de ter uma imagem, de ter um carisma, mas na realidade é só uma máscara, porque dentro dele tá aquele buraco, tá o vazio, tá o medo da solidão. Então é o codependente narcisista. E muitas vezes ele vai se fechar e se enrijecer nisso e dizer, não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. E acaba ficando sozinho. O codependente ainda vai atrás da pessoa, ainda mendiga, pede por atenção, se humilha,
aceita a rejeição, corre atrás. Agora, o codependente narcisista, ele se fecha nessa postura de que ele está muito bem sozinho, que ele está bem resolvido e vai se enchendo de status, de consumo, de coisas externas. Aí ele começa a se tornar consumista para validar o seu buraco interior. Certo? Ele não vai ter os comportamentos, a falta de empatia narcisista, as maldades narcisistas, o sugar o outro narcisista, mas ele vai se fechar nessa imagem, nesse enrijecimento de do que ele carrega lá por trás. Então, eles se mostram maduros e responsáveis, mas por dentro existe uma fragilidade, um desequilíbrio emocional muito grande. No relacionamento, tá? Quando eles estão no relacionamento, o codependente narcisista, o codependente com traços narcisistas. Vamos lá, gente. É um codependente com traços narcisistas por ter convivido com narcisistas. Por ter percebido que assim ele poderia ser alguém, ok? Ele sai do complexo de inferioridade, ele se mascareia como sendo alguém, usa uma persona, certo? E aí ele está no relacionamento. No relacionamento, ele vai fazer de tudo, mais ainda, para o parceiro se tornar dependente, carente de afeto. O codependente narcisista é aquela pessoa que é extremamente carente de afeto, de afirmação e de validação do seu eu. Ele vai precisar ainda da validação do seu eu. O codependente nem consegue se validar, nem acredita que ele existe. O codependente narcisista, ele vai ficar buscando essa validação na relação também. Ele vai ficar buscando essa atenção. Se ele não recebe, vai cair no quê? Na fúria narcisista. Se tornam passivos, agressivos, buscando a validação. Ok? Aí o codependente, ele se torna agressivo. Ele se torna esse agressivo que busca por validação. E às vezes ele vai parecer ser narcisista, mas não é. Ele é um codependente com traços narcisistas. Que quando ele não se sentir validado, amado e receber atenção, ele vai ter comportamentos da fúria narcisista. De brigar, de diminuir o outro, de acabar com o outro, de ser agressivo, às vezes com palavras, às vezes com as atitudes, mas ele olha para dentro. Se a pessoa para aquele momento de estresse e a pessoa fala assim, olha, você está errando, ele vai olhar para dentro e falar assim, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz, nossa, eu viajei, perdi a cabeça. Por que eu fiz isso? O narcisista não. Ele vai falar com a pessoa. Essa é a diferença do codependente com traços narcisistas e do narcisista patológico. Ok? Estão se reconhecendo? Eu não quero nem que vocês me falem, eu quero que vocês se olhem. É importante isso. Eu fiz esse movimento de me olhar, de olhar o meu desequilíbrio. Se minha relação não está bem, eu não estou bem. A relação é para ser leve, é para ser troca, é para existir liberdade. A relação, em qualquer relacionamento amoroso, precisa ter limites claros. Os nossos limites, o do outro, se posicionar, falar não. E não projetar as nossas faltas na relação. Então a gente precisa olhar para dentro. Porque a gente traz essas disfunções devido ao nosso modo de criação lá da infância. Devido à nossa criança ferida. Tudo é inconsciente. Todos os nossos mecanismos são inconscientes. E quanto antes a gente vai se libertando disso, mais fácil vai ficando. Mais fácil a gente vai se percebendo. Nossa, agora eu tô sendo assim. Por quê? Por que eu tô sendo assim? Ai, meu companheiro, às vezes eu como, né, eu trago, o meu conflito todo vem da codependência. Então eu estou no relacionamento, aí eu fico
Meu parceiro sai, às vezes de sábado eu tô com meu filho, eu fico o dia inteiro fora e eu já começo, onde ele tá, já começa a vir uma angústia dentro. Eu falo, não, Roberta, calma, você não precisa mais disso. E a gente já vai aos poucos se desconectando. Mas isso eu trabalhei a minha criança ferida. Eu consigo ter esse controle do que é o ego e do que é o meu eu adulto e me desconectar disso. Agora, uma pessoa que tem a criança muito ferida, a dor da rejeição, a dor do abandono, ela entra numa compulsão, ela acha que tá traindo, ela acha que ele não olha pra ela, que coloca em segundo plano, que a pessoa só faz o que quer, que você vive pro outro, mas a pessoa não vive pra você, começa a controlar o que a pessoa faz, não deixa a pessoa ir na casa dos familiares. E a relação vai se tornando essa obsessão. E nenhum dos dois cresce. Ok? Dependência do outro. Principal motivo de tantos lares que acabam, de tanta disfunção em nossas relações. É muito difícil se libertar da codependência? É um processo. É um processo de cura da nossa criança. É um processo de olhar para dentro. É um processo de reconhecer que essa criança não recebeu o que precisou. E agora ela está buscando ser salvadora, buscando no outro o carinho e afeto que não teve lá na infância. Com o renascimento, com a terapia do renascimento, esse processo acaba se tornando muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque a gente vai em memórias profundas e a gente libera tudo isso. Uma das coisas que a gente percebe num relacionamento em que a pessoa é codependente narcisista, tá? E vocês vão identificar. É que a pessoa se apega em picuinhas constantes e deixa o clima tenso. A pessoa ela fica pegada em picuinhas. Ai, você não viu o que eu fiz. Ai, você não me valorizou. Ai, você não reconhece o que eu faço. Ai, é totalmente... Ai, você tá olhando pro lado. São picuinhas. Ai, você dá mais atenção para ela do que para mim. Ai, você não está olhando para mim. A pessoa está trabalhando, está fazendo um monte de coisas, não tem tempo para olhar para o outro e ela fica lá com essas picuinhas internas e picuinhas inconscientes, aquilo lá que fica incomodando ela e ela fica trazendo para o relacionamento e isso vai desgastando o relacionamento por brigas ridículas, por brigas absurdas. São as picuinhas que vêm da codependência, que vêm de traços narcisistas, tá? A síndrome de perseguição, esse é um outro ponto importante. A pessoa que ela é do codependente e o narcisista, os dois têm síndrome de perseguição, ou seja, o mundo gira ao seu redor, certo? É o maior conflito do narcisista, mas é do codependente também. Se o codependente se sente rejeitado, e às vezes ele nem tá sendo, é com ele. Se a pessoa não liga, é com ele. Se a pessoa não reconhece o que faz, é com ele. E às vezes não é. E às vezes não é. Mas o codependente, ele está olhando para fora, para o outro. Então ele sofre essa síndrome de perseguição como se ele estivesse sendo abandonado, rejeitado, excluído, invisível, colocado para o lado. E não tá. Muitas vezes não tá. Muitas vezes a dor de não ser prioridade é dele e não exatamente do comportamento da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa está ali, disponível. Só que como ele tem essa síndrome de achar que não é com ele, de vazio, de ser rejeitado, de ser abandonado, de se sentir invisível, ele não se sente prioridade e começa a cobrar muito isso. E muitas coisas devido ao complexo de inferioridade ocorrem é que assim, ele toma para ele coisas que não são dele. Isso acontece muito com o narcisista, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou fazendo um trabalho, eu vou falar um trabalho meu, tá? Eu faço um post na internet
E aí o post eu recebo uma crítica. Olha, Roberto, seu post foi horrível. Eu tomo pra mim. Eu falo, nossa, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Que lixo que eu sou. E às vezes não é meu, às vezes é da pessoa. A pessoa que não tá bem com ela mesma, a pessoa que não quer ver aquilo, a pessoa que tem uma criança ferida que tá sendo ativada e joga pra mim. Não é meu. Às vezes a gente erra e todo mundo é passível de erro e a pessoa toma pra ele como se fosse uma crítica, como se fosse uma negação. E não é. Só errou. Então, começar a trabalhar a autoestima, o amor próprio, é o caminho. É o caminho para deixar de ser dependente, para curar esses traços narcisistas. É esse caminho. Buscar o seu verdadeiro eu. A busca, o encontro consigo mesmo, com amor próprio. Não precisar do outro para validar a si mesmo. O auto-amor. Ser o seu centro. Ser a sua felicidade. Estar completo consigo mesmo. Esse é o caminho. Se posicionar a partir do encontro com seu amor próprio. Uma pessoa que se ama coloca limites. Diz não. O amor próprio. Se encontrar. Exatamente isso. Exatamente isso. Buscar o verdadeiro eu. Se aceite. Se ame exatamente como você é. Você é perfeita. Você é perfeito. Você é linda. Você é incrível. Você é maravilhoso. Você já é tudo isso. Começa a reconhecer o seu valor. Você não precisa de uma máscara, de uma imagem para ser alguém. Você já é. Você não precisa de alguém para suprir o seu vazio. Porque o seu vazio é só a identificação da sua criança. Você já é o amor. Você já tem o amor em você. Tanto a necessidade de validação, quanto a necessidade do ter o outro, são projeções, identificações da sua alma com as dores da sua criança ferida. Não é a sua verdade, não é a sua essência, não é quem você é. E aí você vai buscar externamente algo que te valide, algo que dê o que você não recebeu, algo que supra umas faltas que você traz. Mas essas faltas não existem. Essa falta é ilusão. Essa disfunção desse complexo de inferioridade, de não ser bom o suficiente, de procurar na imagem ou procurar no outro, é uma mentira. É o seu ego identificado com as sombras da sua criança ferida. Da falta de validação, da falta de amor. Você está identificado com a falta de amor, sendo que em essência você já é o amor. Você está esperando uma validação do outro, sendo que em essência você já é incrível. Por isso que o nome da minha comunidade é Amor e Poder, porque você já é esse amor. Você já é esse poder interno. Você já tem a autoestima em você. Você já tem a sua beleza, que vem de dentro para fora. Você está identificado com tudo que não é a sua verdade. Com mentiras, com projeções, com dores, com traumas, com sombras inconscientes da sua criança ferida. O que eu faço na terapia do renascimento é você acessar essas memórias que você está identificado e levar amor para essas memórias e te reconectar com o seu verdadeiro eu. Com quem você é na essência, que é o amor, que é esse poder intrínseco da sua beleza interna, da sua grandeza, da autoestima. É dizer para você que você não é aquelas memórias, mas que você é o amor, que você é a sua felicidade. Ok? É isso que eu faço. Nos programas que eu ministro, hoje eu estou com 2 programas.
Programa Avançado Terapêutico, a Comunidade Amor e Poder, somos quase 300 pessoas nessa soma dos 2 programas. E aí o que eu preparei para vocês? Eu vou disponibilizar a partir de agora. Isso veio hoje, tá? Eu fiz a minha equipe ficar maluca. Deixei minha equipe maluca. Porque eu falei assim, pro Gabriel e pro Luan. Eu falei assim, olha, o maior desequilíbrio do codependente e do narcisista, o narcisista ele precisa de uma imagem para validar o seu ego. E o codependente ele não se sente bom o suficiente. Aonde vai impactar isso? No seu poder de cativar, na autoestima, no seu poder de sedução, no seu poder de seduzir o outro, mas não seduzir o outro pelo ego, seduzir o outro pela sua essência, pelo brilho da sua alma, pelo seu poder intrínseco, pelo amor que você é. Então, eu iria disponibilizar o workshop Poder de Sedução para o pessoal que está na comunidade Amor e Poder, no programa avançado, de bônus. Iria disponibilizar, né, para quem quisesse se inscrever mais para frente. Mas eu já abri as vagas para o workshop Poder de Sedução, porque no workshop Poder de Sedução nós vamos trabalhar exatamente o quanto você está desconectado do seu eu cativante, do seu eu amor, do seu eu maravilhoso, o quanto você se permite. O que é a sedução? O que é ser uma pessoa sedutora? É ser uma imagem, como um narcisista? O narcisista, ele seduz pela imagem. O codependente nem imagem tem. Ele se desconecta de si mesmo. Então, um vai para o excesso e o outro vai para a falta. Mas os dois, o narcisista é só uma máscara, porque muitas vezes ele se passa como arrogante. Excesso de imagem, excesso de corpo perfeito para seduzir, para encantar? Não precisa disso. E você que é do codependente, vai negar esse poder que você tem de encantar, de ser cativante, de seduzir as pessoas, da sua beleza interna, porque você não acredita em si mesmo? Não. Uma pessoa que é sedutora por dentro, quando ela chega no ambiente, ela revela o brilho dela. O brilho dela é revelado no ambiente que ela está. Isso que é ser uma pessoa sedutora. Nós temos uma imagem distorcida sobre essa palavra, justamente em questão do narcisismo, que ele acredita que ele precisa seduzir. Mas esse é o ego narcisista. Todos precisamos ativar o nosso poder de sedução. O que é ativar o nosso poder de sedução? É o nosso poder de brilhar pela nossa alma e não pelo ego, ou não pela falta de acreditar em si mesmo. É o nosso brilho, como uma flor. Quando vocês olham para uma flor, o que acontece? A beleza da flor seduz. Naturalmente. Ok? A beleza da flor seduz. A beleza da flor, ela traz essa sedução natural. Ela encanta. Ela encanta aos olhos do outro. Na realidade, não é os olhos, é a alma do outro. Ela exala um perfume natural. O perfume da sua essência. É isso que a gente vai trabalhar e vamos ativar no workshop Poder de Sedução. Vai acontecer, marquei a data hoje, dia 22 de novembro, às 19 horas, uma segunda-feira. O link já está na minha bio, para quem quiser se inscrever. Já está lá, você já pode se inscrever, já está aberta a inscrição. E a gente vai buscar trabalhar. Então, quem não conseguiu se inscrever, tanto no workshop, tanto na comunidade Amor e Poder e no programa avançado terapêutico, e quer trabalhar toda essa dor, toda essa falta, do quanto está desconectado de si mesmo,
do quanto não reconhece o seu valor, não tem autoestima, não tem amor próprio, não consegue brilhar, está disponível para vocês já o workshop Poder de Sedução, ok? Fizemos num preço maravilhoso para todos poderem participar. Quem está no programa avançado e na comunidade Amor e Poder vai receber de bônus, tá, gente? Vocês já vão receber de bônus. E já está disponível para vocês. Então, será no dia 22/11, às 19 horas. Será em torno de 3 a 4 horas de workshop e nós faremos vivência da criança ferida para estar ativando esse poder de sedução. É um workshop, é um treinamento em que vocês vão poder olhar para o quanto você se desconecta de si mesmo, o quanto você busca lá fora uma imagem para se projetar ou quanto você nega a sua imagem própria, a sua beleza própria. Esse eu cativante, esse eu que veio para brilhar. No workshop Poder de Sedução, nós vamos ativar o seu brilho interno. O seu brilho que reluz, que seduz, que ilumina. Assim como a lua, assim como o sol, aquela noite de lua cheia que seduz, aquele sol maravilhoso que encanta. É justamente esse o trabalho que eu vou trazer para vocês no workshop Poder de Sedução. Então, quem quiser se inscrever, o link já está lá na minha bio, ok? Em breve eu vou disponibilizar direitinho para vocês, vou falar mais a respeito. Foi feito tudo em cima da hora, justamente para entregar para vocês isso, porque o que eu percebo é o quanto os codependentes, eles não reconhecem esse poder que tem, essa grandeza que tem, essa luz que carregam. O quanto eles dependem que o outro valide essa luz, esse brilho que eles têm. Isso é desesperador. É angustiante. Então você não precisa mais esperar do outro uma validação do seu eu. Sabe qual a melhor forma de colocar no limite num narcisista? Reconhecendo a sua luz e não deixando que ele te apague. Sabe qual a melhor forma de você brilhar, de você ter um sucesso, um relacionamento feliz? É reconhecendo a sua luz e não deixar que ninguém te apague. O codependente, ele deixa que o outro apaga. O codependente apaga a própria luz para que o outro esteja mais iluminado. O codependente prefere que o outro brilhe do que ele mesmo. Não. Você tem o seu brilho. E você merece brilhar. Porque você é um ser divino e merece ter a sua luz iluminando, a sua luz brilhando, a sua luz cativando. Você merece ser reconhecido. Você merece se reconhecer. Chega de dar tudo de si. Chega de aceitar migalhas, aceitar abusos. Chega de buscar lá fora algo que você já tem. A sua luz. O seu brilho. E a partir desse brilho, você reconhece o seu potencial, a sua grandeza, esse poder de cativar, de seduzir ao redor. E não tem nada de mal nisso. Sabe por quê? Esse é o nosso poder natural. Esse é o poder de uma pessoa que se ama. Uma pessoa que se ama, ela tem esse poder de seduzir as pessoas ao redor. Naturalmente. Não faz esforço. O narcisista faz esforço. O narcisista faz. A pessoa que se ama, ela já está tão reluzente, ela já está tão brilhando, que só a presença dela já seduz, já encanta, já brilha. Ok? Faz sentido para vocês? Sou muito grata por vocês estarem aqui comigo até agora, por vocês terem se aberto em tanta desconstrução. Hoje foi uma grande desconstrução. Uma desconstrução enorme.
uma live exatamente libertadora. Eu fico muito feliz de vocês estarem olhando para dentro. O primeiro passo para a mudança é reconhecer. Reconhecer, eu sou codependente, não é o outro, sou eu preciso me libertar disso para ser feliz. Eu tenho traços narcisistas, eu preciso me libertar disso para ser feliz. E quando você faz isso e começa a soltar tudo isso, a se libertar de tudo isso, você vai percebendo como a sua vida, ela anda, ela cresce. O seu relacionamento se torna muito mais saudável. Ok? Chega de fazer pelo outro. Faça por você. Chega de pensar no outro. Pense em você. Chega de dar tudo de si para receber migalhas. Seja você o maestro da sua jornada. Seja você a grandeza da sua vida. Se torne grande, não por um ego, mas pela sua realização interna, pela sua essência, pela sua luz. Ilumine a sua jornada. Ilumine a si mesmo. Ilumine a sua vida. Seja a sua melhor versão, não por um ego que precisa de um salto alto para ser a melhor versão, mas pela essência. É isso que a gente vai fazer no workshop Poder de Sedução. Levar você de encontro à sua melhor versão, ativar o seu eu com a sua versão do amor, do poder interno. Ok? Então é isso, gente. Eu vou me despedindo de vocês. Mais uma vez agradeço pela presença de todos. A live ficará salva. Vocês me mandaram perguntas e respostas, mas eu fui preparando um material tão grande, tão maravilhoso para vocês. A live estará disponível no YouTube e aguardo vocês terça-feira que vem às 20 horas e no workshop Poder de Sedução. Crie coragem, faça o workshop Poder de Sedução, faça por você, se permita isso. Nós vamos fazer ativações quânticas, nós vamos fazer uma vivência de cura da criança ferida, que você sentiu que as suas necessidades não foram validadas, para você passar a validar a si mesmo, ok? Eu te aguardo lá no workshop Poder de Sedução. E terça-feira que vem, às 20 horas, estou aqui novamente. Amanhã estarei respondendo as perguntas que vocês me mandaram nos stories. Um beijo enorme no seu coração. Acredite em você, acredite no amor, acredite na sua felicidade, acredite na sua realização. Você merece e você vai conseguir. Se eu conseguir, você vai conseguir. Um beijo no seu coração e uma boa noite.